Hoje eu quero estar te mostrando algumas dicas de revestimento cerâmico e porcelanato que você vai estar escolhendo na sua casa. Primeiro você tem que se atentar sobre a superfície, se ele vai ser esmaltado ou não. Tá? Quanto à classificação do PI também, e o PI é a resistência do esmalte da peça. Quanto maior o PI, melhor é. Então, se você pega o PI 1, você pode andar só descalço. Se você pega o PI 4, 5, já seria para alto tráfego, entendeu? Então, a maior parte residencial trabalha dentre o PI 3 a 5. Outra dica também é em relação à variação do material, entendeu? Hoje em dia, muitos materiais conseguem ter uma variação, os fabricantes classificam de 1 a 4. Sendo de 1, pouca diferença entre as peças, e 4, muita diferença, entendeu? Isso daí você pode notar no revestimento amadeirado, que você pega caixas que tem 4, 6 peças, uma totalmente diferente da outra. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o bold e retificado. O que seria isso? As placas do piso retificado, elas podem ser cerâmica ou porcelanato e elas possuem um acabamento reto. As peças são cortadas com um disco de diamante. Com isso a gente pode estar trabalhando no espaçamento mínimo, que pode variar de 1 a 3 milímetros, dependendo do fabricante. E o bold, a gente tem uma borda mais arredondada, tá? E com isso a gente tem um acabamento um pouco diferenciado e a gente não consegue trabalhar com junta mínima de 1 milímetro, tá? O bold tem alguns fabricantes no mercado que eles conseguem chegar até 2 milímetros. Há um mito que eu queria falar sobre o tamanho das peças. Tem gente que tem esse mito que acha que a peça, se um ambiente é pequeno, a peça tem que ser pequena. Isso daí é um mito. Na verdade, quanto menos junta a gente tiver num ambiente, mais amplitude dá para o ambiente. Então, quanto maior a peça, mesmo que seja um lavabo, que seja um ambiente pequeno, se tiver um mínimo de junta, ou seja, as peças forem maiores, o ambiente vai se tornar maior, entendeu? Aos olhos. Então, é um mito que tem muita gente que acha isso, e pelo contrário, entendeu? Quanto maior a peça, mais amplitude dá para o ambiente, tá? Melhor fica o ambiente esteticamente. Outra diferença entre os porcelanatos e os pisos cerâmicos são que os pisos cerâmicos eles têm 70% de argila, enquanto que os porcelanatos têm 70% de minerais rochosos. E fora isso, os pisos cerâmicos são queimados a 850 graus Celsius. Já os porcelanatos são queimados a 1250, entendeu? Então isso dá uma impermeabilidade para a peça, ela fica muito mais resistente, né? Pelo esse alto grau de queima. Outra coisa também que eu queria mostrar para vocês, a massa, geralmente quando elas são mais escuras, elas tendem a ser mais porosas, entendeu? Então quanto mais clara, melhor é. Eu vou estar mostrando uma outra peça que mostra bem isso. Então, aqui a gente pode ver certinho o que eu estava falando, tá vendo? Então, quanto mais avermelhado, quanto mais ele tende a ser mais poroso. Então a peça, com isso, ela se torna mais frágil. A gente vai falar agora um pouquinho tipos de acabamento, que os mais comuns são o polido, o acetinado e o esmaltado. Aqui a gente tem o polido, que ele é uma única massa e ele recebe um polimento, e após esse polimento ele recebe um que eles chamam de gloss, que é uma resina protetora que dá esse brilho na peça, tá? Ele tem algumas vantagens e desvantagens. A indicação é que ele seja usado mais para a parte interna da casa, como sala, quartos. Box não é uma coisa interessante para se usar, porque ele se torna muito escorregadio quando molhado, tá? E na verdade ele tem uma desvantagem que é o brilho dele também, entendeu? Que como ele é muito brilhante, ele tende a mostrar muito as imperfeições. E com isso, qualquer risquinho ele aparece, entendeu? Então não é indicado se você não trabalhar com uma boa marca. Já esse daqui é um esmaltado, tá? Então ele tem uma camada em cima do porcelanato e ele nada mais é que uma estampa, né? Que eles imprimem em cima da peça, tá? Então é por isso que você vê muito de várias marcas, né? Você vê esses HD, Full HD, Ultra HD, porque é a qualidade dessa estampa que eles imprimem em cima da peça. Já esse porcelanato esmaltado, ele pode ser liso, áspero ou acetinado, tá? Já um piso acetinado, ele tem algumas vantagens. Você pode usar na casa toda, tá? Não precisa ser necessariamente na parte interna e externa, porque ele se torna mais áspero, ele não é tão escorregadio quanto o brilhante. E o interessante é que ele mostra menos as imperfeições, tá? Então, ao contrário de um piso brilhante, ele torna um ambiente mais confortável para uso. E todos os critérios que a gente está falando aqui sobre piso,
você também pode estar usando para revestimento de parede, para azulejo no caso. Outra observação importante é estar sempre calculando perda, tá? Então geralmente se trabalha entre 10 a 15%, isso daí está incluso já também rodapé. Alguns fabricantes que eles trabalham com rodapé já pronto, então seria uma alternativa e que é vendido por metro linear. Outra coisa importante seria a tonalidade do piso, que você vai variar de lote para lote. Então quando você compra o revestimento, é interessante você já comprar com essa certa perda para não ter problema de se faltar revestimento, e daí pode te dar diferença no piso. E é isso, pessoal, se inscrevam no meu canal, compartilhem se vocês acharam interessante esse conteúdo que a gente passou e deixe o seu like se vocês gostaram. E no próximo vídeo a gente falando sobre argamassas e rejuntes.